Muito bem, amigos, estamos nós de volta com o nosso tema livre aqui na Nova LTV e agradeço, como sempre, a participação nas gravações do nosso amigo Alair Cel. Mas, inclusive, o Cel e eu estivemos agora há pouco, nesta manhã de sexta-feira, momento em que nós estamos gravando agora o nosso programa, participando de uma coletiva imprensa em que a diretoria da Transul, a empresa de transporte urbano da cidade de Lages, explicou detalhadamente todo esse processo de subsídio através de um projeto que foi encaminhado à Câmara de Vereadores para que então o usuário de Lages possa ser contemplado com este benefício da passagem de hoje, que está sendo paga em torno de R$ 4,30, para que não haja aquele aumento de 60% e a passagem chegar a perto de R$ 7,00. Esse subsídio seria dado pela Prefeitura a partir, claro, da aprovação da Câmara de Vereadores e, obviamente, trará muitos benefícios ao próprio usuário, né, que não terá aumentos na passagem de ônibus e terá sempre esse valor de R$ 4,30, que é o valor vigente atual, entre outros benefícios que esse subsídio trará para a cidade, com uma economia, inclusive, de parte dos empresários, que economizariam muito no Vale Transporte. A própria Prefeitura também economizaria muito no Vale Transporte de seus funcionários e, claro, movimentaria a economia de Lages com esses recursos que deixariam, né, de ser repassados nas passagens dos ônibus. O subsídio, então, realmente é um dos grandes benefícios que deve prover para o próprio usuário e assim aumentar o fluxo de passageiros, que tem sido o grande problema hoje da empresa, principalmente nesse período de pandemia, em que ela perdeu um percentual bastante elevado e aí os custos da empresa realmente oneram e fica à beira do colapso. E para que o serviço continue funcionando em Lages, é preciso então a compreensão da comunidade em primeiro lugar e depois dos vereadores para a aprovação desse projeto de subsídios. Inclusive, nos próximos dias haverá uma audiência pública na Câmara de Vereadores para maiores esclarecimentos a respeito deste subsídio. Mas a verdade é que se ele for aprovado, obviamente quem vai se beneficiar é o usuário, é a comunidade lagiana. Tá bom? Esse é apenas um registro desse bate-papo que nós tivemos com a diretoria da Transul na manhã desta sexta-feira, nasceu com a presença de inúmeros outros jornalistas. Cel, nós já falamos aqui, você participou também do Brasil Mais, eu quero dar mais um toque aqui. Estão faltando algumas vagas para serem preenchidas ainda nesta quinta etapa do Brasil Mais, o quinto ciclo, e eu considero extremamente relevante e importante a participação sua, que tem uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, uma EPP, e que possa participar gratuitamente. Você tem toda uma consultoria do Sebrae, dos consultores do próprio Sebrae, os agentes locais de inovação, e só não participa realmente a empresa ou o empresário que não tiver nenhum problema, digamos assim, de gestão. Mas se você quiser melhorar a sua gestão, melhorar o faturamento ou melhorar também toda a agilidade dos seus negócios, dessas pequenas empresas, participe deste ciclo do Brasil Mais, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Não vai tirar seu tempo, 1 horinha por semana, mais ou menos, é esse o tempo que o consultor acaba tirando do seu trabalho, tá bom? Conversei, Cel, com a Ana Vieira, que é a pessoa do turismo, do Conselho de Turismo da cidade de Lages e também de toda a região serrana, sobre o evento Brastoa. Inclusive, ela nos deu uma entrevista aqui na Nova LTV e, com exclusividade, anunciou a realização da Brastoa, que é um evento da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo. É o que quer dizer Brastoa. O que quer dizer isso para Lages ou para a Serra Catarinense? Olha só, gente, essa Brastoa, Associação Brasileira das Operadoras de Turismo, ela congrega mais de 90% das operadoras de turismo do Brasil. Vale lembrar que cerca de 65% destas operadoras estão situadas no eixo Rio-São Paulo. Santa Catarina tem alguma coisa,
mas na região serrana nós não temos basicamente nada, zero. Então imaginem os senhores, a Brastoa, toda essa associação brasileira, decidir trazer um evento nacional para Santa Catarina, para a Serra Catarinense e dentro de Lages. O evento vai acontecer entre os dias 8 e 11 de abril, e vai trazer renomados nomes, e as maiores operadoras nacionais estarão aqui expondo os seus produtos. Será realmente um start para que a Serra Catarinense definitivamente se projete nacionalmente e internacionalmente a partir deste evento a ser realizado em Lages. Isso então para vocês terem ideia da importância da Brastoa dentro da cidade de Lages, dentro do estado de Santa Catarina. Terá muita gente importante ligada ao turismo nacional e com projeção internacional. Uma honra realmente Lages poder sediar um evento desta magnitude e que terá, obviamente, grandes apoiadores, grandes parceiros, a própria Prefeitura, a própria Amures, o Sebrae, entre outros agentes que estarão incorporados para a realização de um grande evento na cidade de Lages. Se você puder participar, participe. Está aí um convite, claro, para todas as pessoas ligadas ao turismo da Serra Catarinense e do estado de Santa Catarina, inclusive de qualquer ponto do Brasil que queira participar, principalmente dos estados vizinhos aqui do Rio Grande do Sul e também do Paraná. Não é basicamente ainda o meu assunto político, mas eu quero introduzir alguma coisa nesse sentido. Nessa semana que passou, esteve em Lages a vice-governadora Daniela Rainer. Não vamos entrar em pormenores na situação dela dentro do governo do estado de Santa Catarina, mas ela é a segunda mandante ainda no estado de Santa Catarina. É a vice-governadora Daniela Rainer. Ela esteve em Lages, ela está peregrinando o estado de Santa Catarina, ela tem outros projetos políticos e também aproveita para tentar fazer algumas ligações junto ao governo do estado, já que ela é a vice. Tem o seu papel nesse sentido. Ela visitou órgãos de imprensa, visitou empresas, visitou entidades e na terça-feira à noite, no dia 22, se eu não me engano, ela esteve na entidade Sindicato Rural de Lages. Naquela ocasião, o presidente do sindicato, Márcio Pamplona, fez duas reivindicações, apresentou 2 projetos entregues em mãos da vice-governadora. Um deles pedindo para que o governo do estado execute o estudo do término da pavimentação dentro da Coxilha Rica. Vocês sabem hoje que nós temos aí em torno de 20 quilômetros dentro do município de Capão Alto e entra na parte de Lages com o asfalto dentro da Coxilha Rica. O complemento desse asfalto, ele faria uma ligação até o município de São Joaquim. Imagine então toda a Coxilha Rica com um contorno viário ligando diretamente a São Joaquim. Primeiro reduziria a quilometragem, o monte para quem quer visitar a Serra Catarinense e avançar para Florianópolis, sul do estado, né? Passaria por dentro da Coxilha Rica com um incremento fantástico no turismo, porque interligaria com a famosa rota Caminhos da Neve, e aí a construção daquela ponte lá no Rio Pelotas, a das Goiabeiras, facilitaria muito com essa interligação para o sul do Rio Grande do Sul, com Gramado, Canela e tudo mais, Caxias, mas principalmente o escoamento também da produção, que levaria direto ao porto de Imbituba com baixo custo para quem precisar. Este é um projeto importantíssimo, obviamente, que inclusive eu acho que estava dentro da pauta do projeto do Plano 1000, do governo do estado com a cidade de Lages. O segundo projeto, para a gente finalizar essa primeira parte do nosso programa, se remete à construção de uma arena chamada Arena do Agronegócio de Lages, dentro do Parque Conta Dinheiro. Curiosamente, essa arena já estava com o projeto pronto desde os tempos em que o Raimundo Colombo era governador, mas por interesses de terceiros, esse projeto acabou não sendo apresentado ao governo e até hoje, então, não foi efetivado. Está aí, eu vou conversar muito, ainda vou falar muito desse projeto da Arena Multiuso dentro do Parque Conta Dinheiro, o que contemplaria demais para o futuro de Lages e principalmente para a realização de grandes eventos
dando uma ideia final de que se você fosse para a festa do Pinhão, você poderia pagar, digamos assim, um preço simbólico para entrar no parque, mas para assistir os grandes shows teria que entrar na arena e aí pagar o valor então respectivo para assistir os shows. Hoje você paga para entrar no parque e depois vai até o show. E com a arena você entraria no parque e, obviamente, iria pagar para assistir os shows num local fechado, num local coberto, num local totalmente protegido. E aí, então, eliminaria o problema da chuva, o problema do barro e teríamos os shows da Festa do Pinhão independente de qualquer tempo. Seria realmente um sucesso estrondoso, mas eu vou ainda explicar melhor sobre esse projeto em uma outra oportunidade, tá bom? Vamos seguindo com o nosso programa. Em 2 minutinhos a gente volta com novas informações. Até já! E lá se vai meio século. A Transsul, Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres, chega aos 50 anos integrado ao cotidiano e ao crescimento de Lages e à vida dos lagianos. O objetivo de transportar com qualidade e segurança permanece o mesmo, mas o orgulho e a alegria de fazer parte da história de Lages cresce todos os dias. Quase 8.000 metros quadrados de área construída possibilitam manter uma estrutura voltada para a excelência, para o aperfeiçoamento contínuo e para o progresso. Integrados os setores de administração, controle de tráfego, garagem e manutenção trabalham todos os dias para a melhoria do serviço prestado. A nossa história pode ser contada em números, que só cresceram desde aquele dia 26 de março de 1969, data de nossa fundação. A cidade cresceu e crescemos para acompanhá-la, porque estamos sempre ao lado de Lages e sua gente, passo a passo. Ao completar 50 anos, nossa frota operacional conta com 68 ônibus que atendem mais de 70 bairros, com 32 linhas, transportando mensalmente quase 500 mil de pessoas, percorrendo 240 mil quilômetros. São 6 voltas à Terra por mês, sem sair de Lages. Mas a nossa melhor história é contada pelas pessoas, pelas centenas de milhares de passageiros que transportamos e pelos 261 colaboradores. Acreditamos no ser humano como centro da vida. Capacitamos nossos funcionários com diversos cursos e 62% de nossos motoristas são formados em nossa escola. Nenhuma empresa pode prosperar se não compreender a importância da valorização humana. Investimentos em novos equipamentos, novos veículos e novos métodos de gestão empresarial, em nome do bom atendimento, e jamais descuidamos de nossa responsabilidade social com respeito ao meio ambiente, ao bem-estar de passageiros e colaboradores e à cidade que nos acolheu. Apoiamos bandeiras que nos orgulham e nos unem, porque ao transportar pessoas, transportamos sentimentos. Nós valorizamos a qualidade. Ser Transsul é ser sinônimo de pontualidade, regularidade, cortesia e segurança para melhor cumprir a missão de transportar as pessoas com dignidade e respeito. Para nós, o que importa é Lages indo, vindo, crescendo e sendo feliz. Transsul, há 50 anos no coração e nas veias da Princesa da Serra.
Muito bem, amigos, estamos então na segunda parte do nosso tema livre. Como de costume, gosto muito de entrar na política neste segundo momento, pois eu comentei a vocês a situação do prefeito de João Rodrigues, que está hoje com a ideia da pré-candidatura ao governo do estado de Santa Catarina. Como vocês sabem, o prefeito João Rodrigues, ele entrou nesse mandato, recém um ano e 3, 4 meses agora apenas de governo, mas ele está tendo uma possibilidade de, mesmo assim, nesse pouco período como gestor municipal em Chapecó, de deixar o cargo no próximo dia 2 de abril, que é a data limite para a saída dos prefeitos e para tomar, então, uma decisão diante de um novo projeto. Pois bem, o que eu não contei para vocês é que, nesta última segunda-feira, dia 21, houve uma reunião em Florianópolis entre todas as lideranças do PSD de Santa Catarina. Lá estava, inclusive, o prefeito Seron, que é vice-presidente da executiva, o Milton Obos, que é o presidente, estava o ex-governador João Raimundo Colombo, entre outras lideranças, como prefeitos e vereadores e tudo mais, deputados. E João Rodrigues teve o aval de todo esse grupo, então, para tentar construir a sua candidatura nesse pouco período que ele tem até o dia 2 de abril. Se ele conseguir montar uma estrutura com um suporte que lhe dê garantias de ser eleito ou de lutar pela eleição no mês de outubro, agora próximo, ele então estará tendo o aval, inclusive, do ex-governador João Raimundo Colombo, que avalizou: se João Rodrigues apresentar até o dia 2 toda essa estrutura que lhe dê suporte para uma candidatura sólida nas eleições, aí então ele será o pré-candidato ao governo do estado de Santa Catarina pelo PSD. Se ele não conseguir montar toda essa estrutura, e aí o governador, aliás, o ex-governador Raimundo Colombo foi inteligente em hipotecar a sua palavra e o seu apoio, se não conseguir montar essa estrutura, volta ao circuito, então, com toda a força, João Raimundo Colombo, para disputar o governo do estado de Santa Catarina. Então vejam que sinuca de bico João Rodrigues está hoje tentando montar uma estrutura com bastante antecedência, e vocês sabem que essas costuras políticas vão até basicamente nos últimos dias antes das eleições. E ele tem que ter esse apoio até o dia 2 de abril. É coisa quase impossível, mas mesmo assim ele está correndo atrás da máquina. Aí tem umas curiosidades. Tem alguns nomes que podem compor com ele como vice-governador. Um deles, é o prefeito de Criciúma, o Clésio Salvaro, do PSDB, é tucano. Tem o nome do prefeito de Florianópolis, o Jean Loureiro. Tem o prefeito de Tubarão, o Juarez Ponticelli, e tem ainda a possibilidade do empresário Luciano Hang não ser candidato ao Senado, porque daí ele inviabilizaria todas as outras possíveis candidaturas dentro dessa conjectura, inclusive, e essa então seriam as hipóteses de ter como vice de João Rodrigues. Provavelmente seja o empresário Luciano Hang, porque se ele for candidato ao Senado, ele tira do jogo o próprio ex-governador João Raimundo Colombo, ele tiraria do jogo o Juarez Ponticelli, o Jean Loureiro e outros pretendentes dentro desta conjectura que está sendo montada, com uma grande articulação para tentar levar João Rodrigues ao governo do estado de Santa Catarina. Então, na minha leitura, por isso, então, foi que Hang adiou as suas coletivas para não anunciar o seu processo político. Aí Hang seria candidato a vice-governador representando o PP, o Partido Progressista de Espiridião Amin. Provavelmente se filiaria nesse partido. Aí traz o PP. O Clésio Salvaro, não sei onde que entraria nesse jogo para ter o PSDB. O Jean Loureiro poderia ser talvez candidato ao Senado, que teria a oportunidade, quem sabe, de ser eleito, e também João Raimundo Colombo ser candidato ao Senado também, e aí ficaria esta luta toda aberta na majoritária. Aí as conjuminações poderiam ser acertadas. Então, basicamente, vocês vejam como está rolando a política no estado de Santa Catarina hoje.
Curiosidades à parte, deixando esse assunto, vamos aguardar então para ver como é que vai ficar essa composição e se João Rodrigues vai conseguir montar em tempo recorde toda essa articulação política, contando com o PP, contando com o PSDB, contando com a União Brasil, contando com o Podemos, entre outros partidos menores. Isso tudo cedo, agora, e depois talvez juntando mais algumas peças, fortalecer ainda mais. Curiosidade: o histórico MDBista, o senador Dário Berger, que está encerrando agora o seu mandato de senador, largou o MDB e assinou ficha no PSB, o Partido Socialista Brasileiro. Deixou então o MDB e o próprio MDB, que está vivendo uma crise de identidade sem precedentes, né? Desde o falecimento do ex-governador, do governador e ex-governador Luiz Henrique da Silveira, o partido não se encontrou mais com um grande cabeça nas lideranças. Era para ser Dário Berger, hoje está lá o deputado federal Celso Maldaner, mas o pré-candidato colocado hoje pelo MDB é o Antídio Lunelli, prefeito de Jaraguá do Sul. Agora você veja quantos prefeitos vão ter que deixar os seus cargos para se candidatarem a outro cargo, digamos assim, a outra postulação política futura nesse mês de outubro. O Antídio Lunelli, do MDB, é no segundo mandato. Para ele largar agora, tanto faz. O Jean Loureiro também é o segundo mandato, para ele tanto faz. Juarez Ponticelli, não me lembro se está aí no segundo mandato, mas também tanto faz. E Clécio Salvaro também está no segundo mandato, prefeito em Criciúma, e assim por diante ficaria a situação complicada para João Rodrigues. Mas se consolidarem esse projeto, ficaria efetivada uma situação bem positiva, quem sabe, para a eleição, uma vez que Carlos Moisés, o atual governador, por mais que esteja jorrando dinheiro em projetos aí no estado de Santa Catarina, precisa convencer o eleitor, não apenas os gestores municipais, no caso, os prefeitos, né? Vamos adiante, então. Eu quero concluir o nosso programa apenas ressaltando, nós comentamos que o Mário Mota, o nosso colega de jornalismo, ele assinou também ficha no PSD, e um grande jornalista, por sinal, apresentador do Jornal do Almoço da NSC, ele se filiou na última segunda-feira com o aval dessas lideranças que eu citei, o Milton Obos, o governador Raimundo Colombo, o ex-governador Raimundo Colombo, o Antônio Seron, prefeito de Lages, e entre outras lideranças do partido. E aí então poderemos, quem sabe, ver Mário Mota, deputado estadual, ele que hoje está na faixa dos 70 anos de idade, tem mais de 50 anos de jornalismo e acabou se aposentando então da televisão, optando para a vida política a partir de agora. Então são essas as situações. Eu não sei qual é o tempo que eu tenho ainda, Céu. Tenho 2 minutinhos. São essas as situações e esse desenrolar na política de Santa Catarina. E claro, nós temos que estar acompanhando também todos os fatores que ligam a parte da esquerda, né? Então hoje se coloca a questão de Dário Berger no PSB como grande cabeça e trazer com ele provavelmente um nome do PT, né? o do PT, para ser o seu vice ou vice-versa. Mas Dário Berger já entrou na janela desse trem e não quer nada mais, nada menos do que ser candidato ao governo pelo PSB. Os demais, porque o PSB é um partido de esquerda, ele está junto ali com o PSOL, com o Partido Verde, com o PT, né, com o PCdoB, todos esses partidos alinhavados vão fazer uma grande composição também para tentar combater a direita hoje, que teria aí João Rodrigues, extremamente ligado e alinhado com o presidente Jair Bolsonaro, assim como tem o Jorginho Melo, também alinhado com o presidente Jair Bolsonaro, e teria então o presidente 2 palanques no estado de Santa Catarina, porque João Rodrigues coloca efetivamente a sua candidatura com a criação do palanque ao presidente Jair Bolsonaro. Ele não abre mão disso, independente do fato de Jorginho Melo, do PL, também ter o palanque doado ao presidente da República. Então seriam 2 palanques no estado de Santa Catarina e o presidente então navegaria em mares calmos dentro do estado de Santa Catarina de qualquer forma. Para fechar, eu ainda fico pensando nestas pesquisas nacionais. Até nesses dias estava vendo uma no Jornal Nacional. 56% de favorável ao ex-presidente Lula, que não consegue pôr o nariz fora de uma janela sem levar um ovo na cara.
né? Não consegue caminhar um passo em município nenhum. Como ele tem votos em percentuais de pesquisa para estar liderando? Obviamente tem toda uma articulação em que a gente entende que querem colocar na nossa cabeça que o homem tem voto e que nas eleições, se ele for eleito, as pesquisas, foram os resultados das pesquisas que martelaram. Vai ficar assim, sendo martelado esse índice até o final da campanha, até o final desse período pré-eleitoral, vão ficar martelando com esse homem, dizendo que é o líder nas pesquisas, e a gente não consegue ver ele caminhar um passo em qualquer cidade brasileira sem ser achincalhado. Enquanto que o outro leva multidões e multidões, querem enganar quem nesse Brasil? E o pior é que vão conseguir, no fim das contas, enganar todo mundo. Esse é o meu grande medo. Tá bom? Um grande abraço e a gente retorna na próxima semana, se Deus quiser, com mais um Tema Livre. Até lá.